5 erros que estão te impedindo de vender mais e colocar dinheiro no seu bolso. Vamos lá. O primeiro erro que eu separei aqui para passar para vocês é focar no seu produto e não no cliente. Quando você foca no seu produto, você afasta seu cliente. Se você ficar falando só do seu serviço, só do seu produto, ai, meu serviço é isso, meu serviço é aquilo, meu produto é maravilhoso, a minha história é incrível, você esquece do principal, o que tem que estar no centro de tudo, que é o cliente na hora da venda. Então, quando o cliente te pedir informação, ao invés de você ficar enchendo ele de informação, seja no WhatsApp mandando um texto gigante, com um monte de informação sobre o teu trabalho, ou um PDF cheio de informação que o cliente não vai ler nada, ou ficar falando na rede social só sobre o seu serviço, troque essa fala. Troque isso por focar no cliente. Ele precisa ser o foco e não o seu produto. Quando a gente foca no cliente, a gente entende qual é a dor do cliente e qual é a dor que nós vamos resolver no mercado. Agora, se você foca no seu serviço, você está falando só bem de você, não está focando em dor, não está trazendo solução. Você só fica falando sobre características e benefícios e a gente sabe que características e benefícios não vende. Então, você precisa focar no seu cliente, seja na hora da venda, seja na tua rede social, seja em qualquer canal de venda. O foco tem que ser no cliente. A sua fala tem que ser a fala focando no cliente. A sua venda tem que ser focando no cliente. A sua entrega tem que ser focando no cliente. E olha, eu tô vendo gente assim no mercado, focando no produto ao invés de focar no cliente. Então comece a focar principalmente na hora da venda. Muita gente erra nesse momento da venda quando o cliente pede informação, já manda informação sem antes saber qual é a necessidade, qual é a dor do cliente. Então você precisa entender qual é a dor dele para depois você passar as informações, e aí você passa as informações com estratégias. O segundo erro, muito comum e faz com que você perde venda, quando você não cria urgência no cliente. E como que a gente cria urgência, Jumara? Seguinte, tem os gatilhos mentais que a gente pode utilizar na hora da venda. O gatilho mental nada mais é do que eu apertar o botão no cérebro do seu cliente de acelerar a decisão de compra dele. Se você não aperta esse botão lá no cérebro, ele vai entender que ele não quer comprar agora, ele vai deixar mais para frente, e a gente já sabe o que acontece quando o cliente deixa para frente. Ele não compra, ele compra do concorrente. Então você precisa sempre ativar o gatilho mental no cérebro do seu cliente e fazer com que ele acelere a decisão de compra. Nós temos vários gatilhos mentais. Um deles, por exemplo, é a antecipação, a gente antecipar o produto ou serviço. Outro, a prova social. O que é a prova social? Depoimentos. Outro gatilho mental é fazer com que ele sinta que vai perder. Se ele sente que vai perder, ele dá valor. Então, se você é prestador de serviço, você tem agenda, você não pode dizer que você está disponível o tempo que ele quer. Você pergunta qual o melhor período e depois você traz as opções já para ele. Não deixa na mão do cliente decidir tudo. Você é vendedor e você precisa ajudar ele a tomar a decisão. E ajudar ele a tomar a decisão é vir com gatilhos para acelerar a decisão de compra. Então, se você vende produtos, por exemplo, você não pode dizer que você tem um monte de produto em estoque. Você tem que dizer, né, a verdade, utilizar a verdade ao seu favor. Então, falar que esse produto é exclusivo, são poucas unidades, que está à procura alta. Então você tem que utilizar alguns gatilhos mentais na hora da venda para fazer com que o cliente acelere a decisão de compra dele e realmente enxergue a importância de levar naquele momento. Porque se ele vai pensar, se ele vai falar com fulano, todas essas coisas que você sabe que acontece, ele às vezes acaba não comprando. O terceiro erro muito comum é não contornar objeções. Olha aqui pro meu olho. É normal a gente receber objeção e a gente recebe de 5 a 7 objeções. E a maioria dos vendedores desistem na primeira. O que é objeção? Tudo aquilo que o cliente fala para te dar uma desculpa no momento porque ele ainda está com dúvida em relação ao teu produto ou ao teu serviço. Então, quando o cliente fala que vai pensar que tá caro, precisa falar com fulano, só tá dando uma olhada, vai ver e te avisa. Tudo isso são objeções e a gente precisa contornar essas objeções. Se você não sabe contornar a objeção, você de certeza que está perdendo venda. E a objeção, ela não se contorna com desconto, com informações, com benefícios. A objeção se contorna com perguntas estratégicas, porque a gente precisa entender o porquê
trás de cada objeção. O tá caro, por exemplo, ele tem 6 traduções. Uma só é que o cliente ele não tem dinheiro para comprar. E a gente sabe que mesmo a pessoa não tendo dinheiro para comprar, ela compra. As pessoas elas perdem venda por mau atendimento e não porque o cliente não tem condição de comprar. A prioridade do cliente é diferente da sua. O bolso do cliente é diferente do seu. Se o cliente quer comprar, ele vai dar um jeito de comprar. Ele vai fazer em mais vezes, ele vai parcelar em 2 cartões, seja o que for, mas se a prioridade dele é agora, que ele, naquele momento ele compra. Então, 9% somente das pessoas compram por causa do preço. A maioria delas não compram por causa do mau atendimento. Então foque no atendimento e foque principalmente na objeção. É normal contornar a objeção, só que olha como as pessoas contornam a objeção errado. Sabe aquela objeção do cliente quando ele fala, vou pensar? A maioria das pessoas, e talvez você que está vendo aqui esse vídeo, fala assim, tá bom, fico à disposição, mas me diz, ficou com alguma dúvida? 2 erros. Nunca você vai dizer que fica à disposição. Sempre tem que terminar com perguntas. Segundo erro, você fez uma pergunta fechada, ficou com dúvida. Só dá a possibilidade do cliente responder sim ou não. E obviamente o cliente vai responder não. Porque nem ele sabe que dúvida ele ficou. Então você precisa fazer a pergunta certa. E quando a gente faz pergunta certa, perguntas estratégicas, perguntas abertas. Então, ao invés de perguntar se o cliente ficou com dúvida, você tem que perguntar qual a dúvida específica ele ficou, qual o ponto específico ele gostaria de pensar. Perguntas abertas vão fazer com que o teu cliente responda aquilo que você quer para você vir com aí sim as informações corretas para fechar a venda. Eu sei que você tem dificuldade em contornar objeções, em fazer perguntas e eu vou te ajudar. Eu vou dar um treinamento no dia 8, 9 e 10 às 19h15. Serão 3 dias de treinamento gratuito onde eu vou te mostrar na prática como você vai contornar todas essas objeções. O treinamento é gratuito, basta você clicar lá no link da minha bio e se inscrever, ok? Agora, o 4º erro é não fazer follow-up. O que é follow-up? Nada mais é do que o controle dos seus contatos, ter um CRM, uma planilha, qualquer coisa simples. As pessoas que te chamam, elas te chamam e ela quer comprar, ou naquele momento ou em outro momento. Se você para depois de conversar com essas pessoas, elas vão ficar esquecidas. E você, no meio da correria, não vai lembrar delas de novo. Ela vai comprar do concorrente. Então você precisa fazer um controle de contatos. Você precisa, a pessoa te chamou, você já precisa cadastrar em algum lugar para você chamar ele novamente, para você vender para ele de novo, né? Para você fazer alguma ação comercial, para você estar em cima dele. Sabe quantas vezes é normal a gente fazer um follow-up de um cliente para depois ele comprar 8 vezes? A maioria das pessoas fazem 1, 2 e bem meia boca. E aí faz com que você perde venda. E o 5º e o último é não ter estratégias certas para você vender todos os dias. Não é simplesmente vou deixar a vida me levar, vou vendo o que dá, vou vendo o que rola, cada dia é um dia. Não, você tem que ter as estratégias certas, pensadas, já analisadas diariamente do que você vai tomar de ação para que seja mais produtivo e que você realmente tenha lucro no seu negócio, ou que você realmente aumente as suas vendas e ganhe mais comissão. Então, ter as estratégias certas e não ficar no deixa a vida me levar, faz com que você acelere a tomada de decisão do cliente e acelere os seus resultados. Por que muitas alunas minhas da Império falam que dobram o faturamento em 1 mês? Falam que muda a vida inteira dentro de 1 mês, porque lá na Império eu ensino as estratégias certas, onde as minhas alunas vão, aplicam e têm resultado. Você precisa ter estratégias certas. Lá na Império eu mostro tudo, o que você precisa de forma prática e rápida, assim como esse vídeo aqui. Tem que ser coisa rápida e prática, porque eu não quero que você perca mais tempo e nem dinheiro não sabendo vender. Lá na Império eu ensino tudo o que você precisa para você até dobrar ou muito mais do que isso o teu faturamento, como tantos depoimentos que a gente tem. Agora, se você quer participar da minha aula gratuita, dias 8, 9, 10, 19 e 15, onde eu vou te ensinar muita coisa rica para você dar esse próximo passo, parar de perder venda e principalmente parar de perder dinheiro, pode me mandar uma mensagem lá no meu direct escrito script,
que eu vou te mandar o link para você participar de forma gratuita desse treinamento, que serão em 3 dias, 8, 9 e 10. Te vejo lá. Agora, se esse vídeo te ajudou, manda esse vídeo para algum amigo, aquela amiga empreendedora, vendedora, ou aquele vendedor, para ele não perder mais vendas e se atentar nesses erros aqui que eu comentei com vocês. Até mais!